Dando continuidade no assunto que nós paramos na última aula, nós vimos lá dentro do ciclo vital ali as questões das fases, né, de um amadurecimento até a senescência, né, que a gente chamou isso de ciclo de maturação. Vamos entender de forma mais detalhada cada etapa, né, cada fasezinha ali do ciclo. Então, eu inicio falando da pré-maturação. Essa prematuração corresponde ao estágio de desenvolvimento que antecede a maturação, por isso que recebeu o nome prematuração, e geralmente inclui a metade do período entre a floração e a colheita. Então, essa figurinha aqui vai me ajudar. Suponhamos que a colheita do café está aqui, ó. E aqui tem a floração, a flor vai ser fecundada e vai se transformar num fruto, né? E aí vai ter aquela fruta pequenininha que vai chegar aqui. E a pré-maturação normalmente ocorre até a metade entre a floração e a colheita. E aqui, daqui para trás, né, a modo grosso, né, eu estou aqui visualizando que aqui seria a metade aqui, né, mas aqui é só para fins didáticos de entendimento o que seria, né, a pré-maturação viria até mais ou menos aqui, ó, né. Aqui caberia mais umas frutinhas de café para cá, porque há o desenvolvimento da fruta bem pequenininha, depois da florzinha e vai crescendo, né? Então aqui é mais para ilustrar essa questão. Esse estágio, que é a prematuração, é caracterizado pelo extensivo aumento do volume e termina quando o desenvolvimento do fruto é apenas aceitável, mas não ótimo para consumo. Então, se você notar, né, se você reparar, a prematuração vai ter um aumento muito significativo de volume das frutinhas. A cada dia, a cada semana, dependendo da espécie, você vai ver que rapidamente ela começa a ganhar um aumento de volume bastante extensivo. Então, é uma fase, né, que tem esse aumento intenso, né? De quê? De aumento de volume. Mas não está apto para consumo. E aí depois dessa fase vem a maturação e amadurecimento. Então vamos falar sobre a maturação, né? São eventos interessantes do ciclo vital dos frutos por transformá-los em produtos atrativos e aptos para consumo. Então é aqui dentro dessa fase que começa a ter modificações interessantes do ponto de vista aí tecnológico para consumo. A maturação ocorre quando o desenvolvimento completo é atingido. Então, o que é maturação ocorre? Quando que ela se define, né? Quando que ela se estabiliza aí? Quando aquela fruta, né? Vamos pegar, por exemplo, uma goiaba agora. Aquela goiaba, ela passou por um processo de desenvolvimento, que nós chamamos de pré-maturação. E depois ela foi para a maturação, onde ela começou a estabilizar no crescimento do tamanho, começou a estabilizar na parte carnosa da fruta, começou a estabilizar a formação da semente e da casca. Ou seja, ela não vai ter mais desenvolvimento nessas questões que eu citei. Estabilizou. Então, ali atingiu a maturação. Atingiu o quê? O desenvolvimento completo. É uma etapa intermediária entre o final do desenvolvimento e o início da senescência, que está aqui entre parênteses, que seria aquele envelhecimento dos vegetais. E nessa maturação ocorrem reações de síntese de diferentes substâncias químicas responsáveis pelas modificações de cor. Né? Dentro da maturação começa a ter a produção de substâncias químicas. E aí começa a ter modificação de cor, o sabor é modificado, o aroma, a textura, quando o fruto atinge o crescimento pleno, total e a máxima qualidade comestível. A fase final da maturação é designada como amadurecimento. Então, isso aqui é importante. A fase final da maturação é o quê? O amadurecimento. E isso é bastante importante. Nessa fase de amadurecimento, há um aprimoramento das características sensoriais dos frutos, ou seja, sabores, odores específicos, né, se desenvolve juntamente com o aumento da doçura, redução de acidez e da adstringência. Então,
Então, olha quanta coisa ocorre para que a fruta passe a estar madura, né? E aí o amadurecimento, o que mais chama atenção é isso daqui, ó, características sensoriais. Então ali vai ter o sabor, né? Um aprimoramento do sabor. Você vai notar que o odor emana com mais intensidade na fruta quando ela está amadurecendo. A doçura ela é muito mais perceptível quando ela está naquela fase de amadurecimento ou já completamente madura. A doçura é muito mais elevada. Isso você pode observar na goiaba, isso você pode observar na laranja, na banana. Porque como já vem falando, né, em algumas aulas, começa a ter, a passar por alguns processos de hidrólise, né? Essas hidrólises, que são várias que vão acontecendo, e aí, né, fruto dessas hidrólises é o aparecimento, o surgimento, a formação de novos açúcares, como glicose, frutose, por isso que vai deixando ela mais adocicada. A redução de acidez, porque a acidez ela vai sendo utilizada no processo respiratório como fonte de carbono para a respiração. Isso a gente vai estudar mais na frente para a gente entender isso aqui, mas é por isso que por isso que eu já tenho que comentar porque que ela vai ser reduzida, né? Porque se você pegar algumas frutas verdes, ela tem uma acidez que chega a ser insuportável, né, ao paladar, e depois de madura ela já fica aceitável, já fica mais equilibrada. E também da adstringência. A adstringência é um parâmetro sensorial, né, que é necessário que ocorra essa redução de adstringência para determinadas frutas, né, para que ela seja aceitável, para que seja consumida, né. O fruto torna-se mais macio porque devemos lembrar lá da atividade, né, das pectinases. As pectinas é um tipo de carboidrato, fibra, né, que faz parte da estruturação dos vegetais. Se faz parte da estrutura e ela for quebrada, se ela for degradada, ela vai ficar mais macia, né? É um processo de hidrólise. E aí o fruto torna-se mais colorido também no processo de amadurecimento, em decorrência da degradação da clorofila. Então a clorofila, que é aquela cor verde intensa nos vegetais, devido ao processo de alteração da sua estrutura química, que é a degradação, né? Ela começa a ser perdida para dar cor a um novo pigmento que está sendo formado, né, ali através de síntese, e do desenvolvimento acentuado de pigmentos que apresentam coloração variada. Porque quando a fruta está madura, dependendo da fruta, ela vai ter uma cor. Né? Maçã tem um tipo de cor, a acerola tem outro tipo de cor, o morango tem uma cor, a goiaba tem outra cor, o maracujá tem outra. Então, são os pigmentos, né, que vão conferir essa coloração diversificada, variada, após o amadurecimento dessas frutas. Nós temos aí a senescência. A senescência é uma etapa bastante importante, né, da gente fazer seu entendimento. É um período na vida de um órgão vegetal, que no caso é a fruta, no qual os processos de síntese diminuem. E aí vai ter o quê? Uma predominância dos processos de degradação. Por isso que é a fase de envelhecimento. Começa a ocorrer o quê? A degradação da fruta, que são responsáveis pelo envelhecimento e morte do tecido vegetal. Aliás, dos tecidos vegetais. Então, nos frutos, esses processos bioquímicos de envelhecimento substituem as trocas químicas do amadurecimento. Né? Então, aquele amadurecimento ali foi, ele ocorreu, ele estabeleceu, e aí depois, quando ele já estabeleceu, já aconteceu, já promoveu aquelas questões de amadurecimento, vai entrar a fase da senescência. Que aí vai vir o que? Os processos bioquímicos que vão interferir aí na qualidade, que vai o que? Promover o envelhecimento. Então a gente chama isso de senescência. A senescência pode ocorrer antes ou após a colheita, e ocorre porque na fase final, a capacidade de síntese do vegetal é muito limitada. Tá? Então, olha isso, a senescência pode ocorrer antes ou após a colheita. Então, antes da colheita,
ela pode ocorrer, porque se o vegetal ficar por muito tempo na planta mãe, ele vai amadurecer e ali também ocorre o processo de senescência, né? Tem isso também. E a síntese, né, do tecido vegetal acaba sendo muito variada, essa capacidade de síntese, né, nessa fase que eu chamei de senescência, que é a fase final. Então, ainda dentro da senescência, né, dentro de um curto período de tempo, as transformações irreversíveis tendem para o lado das degradações. Então, quando entra na fase de senescência, acaba sendo irreversível, né? Esse quadro ele é estabelecido e você não consegue reverter ele muito. O que determina a perecibilidade do órgão vegetal, que é o caso da fruta. Então, se eu fizer uma análise dessa sequência de ciclos, né, de maturação, no caso aqui dessa fruta que é a banana, eu noto que do amadurecimento e para a senescência é uma fase muito próxima, né? É uma fase muito curta entre a outra. Se eu pegar a fase do desenvolvimento, né, e aí caberia aqui frutos menores, né? Até o amadurecimento eu vou notar que tem fases, né? É uma fase, é um percurso mais longo para que se chegue, né, a frutos menores até esse ponto aqui, ó. Só que essa fase para essa, ela é bastante próxima, né? Então aqui dentro de um curto período de tempo, as transformações irreversíveis tendem para o lado das degradações. Então, depois que ela amadurece, rapidamente entra na fase de senescência e aí começa o período de degradação. Então aqui eu começo a notar, a perceber através dessa figura alguns sintomas, alguns sinais visíveis e perceptíveis de degradação aqui da fruta, né, que é esse escurecimento aí da casca. Agora a gente entra em processos fisiológicos que ocorrem na pós-colheita de frutas e hortaliças. Então nós vamos focar dentro dessa aula aqui a questão da respiração, tá, que é um processo fisiológico necessário de ser entendido. Nós vamos ver que ocorre a produção e a ação de etileno, que é um gás, né, um tipo de hormônio que promove ali o aceleramento da atividade respiratória, consequentemente o amadurecimento. E nós temos aqui a parte de transpiração, que também é um processo fisiológico de importância. Com relação à respiração, então vamos imaginar a fruta pós-colheita, né? Então a fruta foi colhida, ela foi desvinculada ali da planta mãe. Então após a colheita, as partes do vegetal têm vida independente e utilizam suas próprias reservas metabólicas acumuladas nas fases de crescimento e de maturação. Então, olha que informação interessante, né? Então, quando nós colhemos, quando nós retiramos a fruta da planta mãe, essa fruta ela tem vida independente. E para manter-se viva, ela vai fazer o uso das suas próprias reservas metabólicas acumuladas lá na fase de crescimento e maturação que nós vimos. Então, quando o fruto está ali crescendo, ele está em desenvolvimento, ali na pré-maturação, ali na maturação, na formação do fruto ou das frutas está ocorrendo a produção, né, de alguns componentes químicos que são utilizados agora, né? Então eu chamei isso de reservas metabólicas acumuladas. Então a fruta já vinha se preparando, ela foi produzindo, foi acumulando ali essas reservas, porque no momento de colheita elas serão usuais pela própria fruta. A energia química necessária para os processos de síntese, né? O que seria esse processo de síntese? A palavra síntese é a mesma coisa que produção. Produção de quê? Né? De enzimas e outras substâncias químicas, como carboidratos, lipídios, proteínas
entre outros. E estes são indispensáveis para quê? Para a manutenção da vida desse órgão pós-colheita, né? Então, ó, indispensáveis à manutenção das funções vitais é obtido através da respiração. A respiração é o processo através do qual esses compostos são transformados em energia. Aqui, gente, eu estou falando do órgão vegetal, a fruta, né, que é a matéria-prima de nosso interesse enquanto indústria. Tá? Só que eu vou fazer o uso de uma planta. Então, ó, isso daqui está envolvendo a fruta. E eu vou fazer o uso de uma plantinha aqui à direita para a gente relembrar, tá? O processo de respiração na planta. E eu vou fazer um vínculo com o assunto fruta. Tá? Então, vimos, né, lá na biologia do segundo grau, que as plantas respiram. Então, que está a respiração? Elas vão pegar o oxigênio que está no ar e vai liberar CO2. Tá? Na fotossíntese, que é um outro fenômeno que envolve as duas moléculas, porém absorve o CO2 e libera oxigênio. E nós temos aqui a transpiração, que é a eliminação, a perda de água. Então, considerando a planta, ela fazendo esse processo, né, é nesse processo que ela começa a ter, né, a produção de certos compostos químicos. Imagine que a fruta, né, nessa plantinha aqui, teve uma fruta e esses compostos, alguns serão transferidos para a fruta. A fruta, então, compostos que vieram desse processo todo, né? E aí esse composto migrou lá para a fruta, imaginando que é uma fruta aqui, né? E aí essa fruta ela teve o desenvolvimento, a pré-maturação, a maturação, e aí ela começou a amadurecer, ela foi colhida. Então desse processo de respiração migrou, desse processo de respiração teve a produção de produtos químicos, né, de composição química, que foram transferidos para essa fruta, e eu colhi e agora eles estão sendo utilizados. Tá? E a respiração que eu estou falando aqui agora, a respiração da fruta, é o processo através do qual esses compostos são transformados em energia. Então vamos imaginar que o produto químico produzido aqui, açúcar, esse açúcar foi sendo produzido, ligando a outros açúcares, formando amido. Amido é um polímero. Poli, vários. Polímero, mero, partes. O amido é um polímero de várias partes de glicose. Então ele está sendo formado, ele foi transferido lá para a fruta. A fruta tem uma reserva de amido, que quando colhido, a fruta, para manter-se viva, ela vai fazer o quê? Ela vai recorrer a essas reservas acumuladas para fazer a manutenção da sua vida. Qual vida? A vida pós-colheita. E aí necessita-se de energia lá no pós-colheita. Então, o amido, né, vai sendo utilizado, ele vai sendo hidrolisado. Como ele é formado por moléculas de glicose, a sua hidrólise ele vai formar glicose. A glicose vai ser utilizada na respiração, na presença de oxigênio. Dos produtos da respiração, após a respiração ali, né? Respirando. Aí cada molécula de glicose utilizada ali no processo de respiração vai ter a produção de produtos. Um deles é
quilocaloria, que é um tipo de energia. Aqui a palavra energia. Energia química necessária para os processos de síntese e produção de enzimas e outras substâncias químicas, como carboidratos, lipídios e proteínas, indispensáveis à manutenção das funções vitais e obtida através da respiração. Então, volto a falar. A respiração da fruta, pós-colheita, fará o uso dessa reserva, por exemplo, o amido, que é um polímero, que vocês já sabem, um polímero constituído de várias moléculas de glicose, que será hidrolisado, gerando glicose, que será utilizada no processo respiratório, e desse processo respiratório vai ter o que? A produção de quilocaloria, que é um tipo de energia, que vai ser jogado lá dentro da célula, e aí essa energia vai ser convertida, né, para energia química, e ali vai ser utilizado. Para quê? Para manter vivo, né, para manter essa questão aí do ciclo vital pós-colheita. Frisam isso, gente, pós-colheita. Isso está correndo pós-colheita. Eu usei essa imagem aqui só para a gente ver lá a origem, né, lá na planta, a formação do amido na planta, a origem aí da questão aí da formação dessas reservas metabólicas acumuladas. Então, nessa respiração, que eu comecei a falar, agora eu falo dela de forma mais detalhada. Então, na respiração aeróbica, ou seja, aquela na presença de oxigênio, olha aqui na equação abaixo, ó. Então, porque nós temos dois tipos de respiração, vamos focar aqui na aeróbica por enquanto. A glicose proveniente da hidrólise do amido, que é o principal carboidrato de reserva dos vegetais, na presença de oxigênio, é transformado em dióxido de carbono, o famoso CO2, é formado também água e também energia química, conforme a reação que está apresentada aqui no seu slide. Então, a glicose, proveniente de onde? Da hidrólise do amido, ela será utilizada na respiração aeróbica, aqui o oxigênio, e nessa respiração, o acontecimento da respiração vai produzir CO2, tá? Que é o dióxido de carbono, vai formar água e vai gerar energia. Essa energia é extremamente importante, energia química que será utilizada como combustível para a síntese, tá? Para ir desencadeando várias sínteses a nível celular. Uma parte da energia, que é essa daqui que eu acabei de falar para vocês, ó, a energia na forma de quilocaloria. Uma parte da energia gerada na respiração dos produtos vegetais, após a colheita, é perdida na forma de calor. Então, isso aqui é uma energia, um tipo de energia, uma energia de forma química, e ela vai ser transformada para que seja perdida uma parte, viu, gente, na forma de calor, conhecido como calor vital. E o restante é retido pelas células. O restante do quê? O restante dessa energia. Então, peraí. Parte foi perdida na forma de calor vital e a outra parte? A outra parte, né, é retido, né, essa outra parte, que é o restante dessa energia quilocaloria, é retido pelas células na forma química para ser utilizados nos processos vitais. O que é processo vital? Os processos de vida. Então, é a manutenção da fruta ali no pós-colheita. Se a respiração não suprir energia suficiente, os tecidos se deterioram facilmente e morrem. Então, peraí, olha o nível dessa informação. Se a respiração não suprir energia suficiente, então acabei de mostrar para vocês. De onde quem vê energia? Da respiração. Eu tenho a glicose lá na fruta.
Só que eu necessito de oxigênio para ter isso daqui. E o que, que me interessa muito agora? Energia. Tira o oxigênio para você ver se você vai ter isso aqui. Você não tem. 686 quilocalorias por uma molécula de glicose, aqui na respiração, você não tem. Então, tira esse oxigênio daqui para você ver. Você não vai ter isso daqui. Então, o que eu tiro, tiro o oxigênio? O que significa? Respiração anaeróbica. Então, olha que informação importante. Os vegetais não podem ficar numa condição sem a presença de oxigênio. Porque sem a presença de oxigênio, aquele aqui, ó, não haverá o quê? A produção de energia. Sem a respiração, se a respiração não suprir energia suficiente, os tecidos se deterioram facilmente e morrem. Então, informação técnica bastante importante, bastante usual.